Sim, senhoras e senhores, esse é mais um vídeo pro canal Futefala e dessa vez eu vou falar sobre o que aconteceu. Bem recentemente, o Filipão volta a ser técnico do Palmeiras. Já havia uma especulação a respeito, falava-se dele e do Luxemburgo, nomes que eu era radicalmente contra. Respeito muito a história desses treinadores no Palmeiras, a história deles no futebol, mas fui radicalmente contra a volta de um dos dois. O Filipão retorna à equipe do Palmeiras. Falando da passagem anterior do Filipão pelo Palmeiras, que acabou em 2012, teve dois extremos, né? Muita gente olha para a passagem e fala, ganhou a Copa do Brasil e foi rebaixado, que é o fato, evidentemente. Mas se analisar diretamente os extremos, né, o resultado, apenas isso, em termos de organização, aquele Palmeiras do Filipão era um time razoavelmente bem organizado. Claro que você podia questionar se era um time moderno. Não, não era um time moderno, não era um time que trocasse passes, era um time que tinha problema de passe, não marcava pressão no campo de ataque. Era um time que marcava bem e tinha pouquíssima qualidade individual. Isso você pode ponderar, diferentemente do time atual, que tem jogadores de bom nível. O trabalho do Filipão no Palmeiras não credenciava a ser técnico da seleção, o que acabou ocorrendo. O Brasil, pré-Copa, até teve bons jogos. Era um time que saía para marcar pressão no campo de ataque e conseguiu encaixar contra-ataques. É um time que teve bons momentos, sim, no pré-Copa. Agora, a Copa do Mundo de 2014 do Brasil foi muito, mas muito fraca. É claro que o 7-1 ficou marcado por ser uma vergonha nacional, um vexame, sem dúvida alguma, uma partida ridícula do Brasil. Agora, pré-7-1, a Copa do Brasil foi muito fraca, o time teve muita ligação direta, era um time que não tinha criatividade, que não trocava passes, não rodava a bola, era um time muito frágil coletivamente, isso ficou evidente, e que acabou culminando no 7-1 e posteriormente no 3-0 contra a Holanda. A Copa do Brasil foi um horror. Depois ele teve uma passagem razoável pelo Grêmio, a última passagem foi na China. Fala-se muito de desatualização do Filipão, do Luxemburgo, e em relação ao Filipão, analisando a Copa de 2014, isso ficou muito evidente. Nos últimos anos, equipes brasileiras conseguiram progredir em alguns aspectos nessa questão da modernidade. Equipes que saíram para marcar pressão no campo de ataque, começaram a ser um pouco mais compactadas, trabalhar mais a bola, ter um jogo coletivo um pouco mais sólido. O que o Brasil, por exemplo, conseguiu apresentar na Copa de 2014, um jogo coletivo interessante, moderno. As críticas ao Filipão em relação a esse aspecto, elas são justas. E quando você vê o Filipão falando sobre futebol, é muito claro que ele não tem essa mente mais aberta, mais moderna de estudar, de progredir, o que é muito importante. O futebol muda, o futebol ele evolui, ele tem progresso, você tem que estar todo momento se atualizando para progredir. Você não pode parar no tempo e achar que, foi assim, então é assim. Não é dessa maneira. O futebol, ele tem as suas peculiaridades. Então você, a todo momento, tem que continuar estudando. O Filipão, claramente por suas equipes em campo, pelas suas declarações, não é um cara que estuda. É claro que a figura dele é muito imponente, isso a gente não pode discutir. Não é qualquer cara, é o cara que tem uma história muito vitoriosa, muito poderosa no Palmeiras. Esse aspecto do carisma tem uma certa relevância, mas eu acho que isso tem um limite. Eu fui radicalmente contra e continuo sendo contra a contratação do Filipão. E agora esperar para ver o que vai acontecer, né? Será que vai dar algum tipo de resultado? Eu, sinceramente, não acho que vai ser o caso. Mas agora é esperar para ver como as coisas vão se desenvolver. Então é isso. Se inscreva, curta, compartilha. Valeu, abraço, tchau.